Meus irmãos, graças a Deus pelo privilégio, bênção e alegria que temos de, mais uma vez, nesse dia, adorar ao nosso Senhor. E, mais uma vez, também temos a honra, o privilégio, a alegria de ouvir a palavra do Senhor. Por isso, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do Apocalipse. Vamos ler no primeiro capítulo, versículo 1 até o versículo 11, Apocalipse capítulo 1, versículos 1 a 11. Completando assim a leitura que o nosso irmão presbítero Célio fez, versículos 12 a 20, do capítulo 1 desse livro, mas ainda, meus irmãos, tratando de maneira introdutória desse glorioso livro da revelação da vontade do Senhor. Apocalipse, capítulo 1, versículos 1 a 11. Eu convido os irmãos que podem se colocar em pé, para que, desse modo, acompanhem a leitura do texto sagrado, da palavra do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor, meus irmãos. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus glorioso, Criador do universo, nos alegramos, ó Senhor, em vir juntos cantar louvores ao Teu santo nome. Em participar dos sacramentos, como da ceia, ter alegria, ó Deus, de receber novos membros na nossa igreja, sermos instruídos pela Tua palavra, na comunhão com os santos, com a igreja do Senhor. Bendizemos o Senhor, porque nós não merecemos nada dessas coisas,
mas em razão da tua imensa graça, o Senhor quis nos salvar, nos tirar das trevas, do pecado e do mundo, e nos conceder a grande bênção da salvação, união com o Senhor, vida eterna, glória eterna. Pedimos ao Senhor que nos abençoe nessa hora juntos, adorando a Ti, quando vamos ouvir a pregação da Tua palavra. Ilumina a nossa mente, os nossos corações, dá-nos entendimento da verdade e nos ajuda a obedecer ao Senhor aquilo que o Senhor nos ordena, honrar ao Senhor com as nossas vidas. Faz, ó Deus, crescer em nós a esperança da vida eterna, a esperança da glória, a esperança de novos céus e nova terra. Abençoa os irmãos que não puderam vir por alguma razão, irmãos mais idosos, irmãos enfermos ou cuidando dos seus enfermos, irmãos que nos acompanham via internet. Abençoa-os, ó Deus, também através da pregação da Tua palavra. Suplicamos todas essas bênçãos no nome de Jesus Cristo, Teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Nós estamos iniciando, meus irmãos, a pregar no livro glorioso, grandioso, que encerra o cânon das Escrituras, que é o livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação, aquilo que é revelado, desvendado, descoberto. Deus nos deu esta revelação através do seu Filho Jesus Cristo, e Cristo enviou um dos seus anjos para revelar a nosso irmão, o apóstolo João, muitos acontecimentos da história, da redenção e até mesmo da glória eterna, anunciando-nos a glória do novo céus e nova terra que há de vir. Cristo deu ao apóstolo João uma visão da história da redenção, a visão da história da igreja, especialmente como Cristo está com a sua igreja ao longo da história, fortalecendo, animando, consolando, encorajando em meio às lutas e tribulações que a igreja há de passar até a pátria celestial. No último domingo, eu apresentei aos irmãos algumas questões introdutórias a esse livro. Eu quero brevemente relembrar aos irmãos o que vimos. Primeiro, o propósito do livro, a razão pela qual João escreveu esse livro, foi confortar, consolar e encorajar, meus irmãos, a igreja de Cristo, a igreja militante nesse mundo, em suas lutas, no caminho para o céu, no caminho para a pátria celestial. Por isso, o tema desse livro é Cristo. Como de toda a Bíblia, o tema desse livro é Cristo, mas aqui, especialmente, a vitória de Jesus Cristo e a sua igreja sobre Satanás, sobre todo o mal. Quanto aos destinatários, ou para quem o livro foi escrito, primeiramente, João escreveu para os nossos irmãos que viviam na região da Ásia Menor, na província romana, chamada naquele tempo de Ásia Menor. Se você olhar no mapa hoje, ali é a Turquia, um país chamado Turquia, mas naquele tempo era a província romana, a importante província romana da Ásia Menor. Os irmãos acompanharam as cartas às 7 igrejas, não eram as únicas igrejas naquela província, mas João escreveu a essas igrejas, primeiramente, como nós vemos no versículo 11, o que vês, escreve em livro e manda as 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Mas esse livro também foi escrito para a igreja de Cristo em todos os períodos da história ou ao longo da história. Portanto, foi escrito para essa igreja, para a nossa igreja. Apocalipse foi escrito com a finalidade também de encorajar, fortalecer a nossa igreja. No que diz respeito à autoria, esse livro foi escrito pelo apóstolo João, que escreveu o Evangelho, que era conhecido como apóstolo ou discípulo amado, e que também escreveu as 3 cartas de João.
João é o autor humano dessa carta, mas o autor divino, como de toda a Bíblia, é o próprio Deus. Portanto, nós estamos, indubitavelmente, diante da palavra revelada, inspirada, autoritativa do próprio Deus. Nós vimos também, meus irmãos, o contexto no qual esse livro foi escrito. É um contexto de luta para a igreja, de perseguição. As igrejas da Ásia Menor estavam passando por perseguição. João escreveu no fim do primeiro século, entre os anos 94 a 100 depois de Cristo. Nesse tempo reinava em Roma, era imperador em Roma, um imperador chamado Titus Flávio Domiciano, mais conhecido como Domiciano, que reinou por volta dos anos 81 a 96 sobre o Império Romano. Esse imperador, assim como Nero, antes dele, perseguiu os cristãos. Naquele período, alguns foram martirizados, outros, como o apóstolo João, foram exilados. Alguns irmãos, ou vários irmãos, tiveram suas propriedades confiscadas. Nessa circunstância, João foi exilado, como já dito, para a ilha de Patmos, como ele diz no versículo 9. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Domitila e o seu marido, Flávio Clemente, foram mortos. Eles eram parentes diretos do imperador Flávio Domiciano. E foram mortos em razão da sua fé em Cristo Jesus. Antipas, um crente fiel, temente ao Senhor, que era membro da igreja em Pérgamo, foi também martirizado na presença dos irmãos, diante dos irmãos daquela igreja. Ou os irmãos souberam, alguns estavam presentes. O texto dá a entender que diante deles, ou na presença deles, como os irmãos podem ver, e pela leitura do próprio livro de Apocalipse, o contexto era de dura perseguição à igreja, de angústia, de tribulação até a morte para aqueles irmãos do primeiro século. Eles ainda haveriam de enfrentar, depois do reinado de Domiciano, o reinado de Trajano, o imperador que sucedeu Domiciano e que também perseguiu a igreja do Senhor. Portanto, nós temos considerado 5 aspectos introdutórios a esse livro: o tema, o propósito, os destinatários, a autoria e o contexto histórico no qual o livro foi escrito. Mas eu ainda quero, meus irmãos, ou nós ainda precisamos considerar mais 2 assuntos relacionados à questão introdutória do livro, que é o uso de figuras simbólicas em Apocalipse, e também apresentarei aos irmãos um esboço do livro todo, um esboço do livro de Apocalipse. Portanto, a finalidade hoje é apresentar aos irmãos esses 2 assuntos, ainda em termos de introdução. Porque é necessário, meus irmãos, apresentar essas questões da introdução de um livro. Porque fica mais fácil entender o livro, qualquer livro que nós estejamos estudando, fica mais fácil de entendê-lo se nós tivermos uma visão geral do livro. Vocês já foram a uma mata? Eu já fui várias vezes. Se você não tem uma noção de geografia, de topografia, de direção, e não tem um mapa na mão, hoje em dia nós temos GPS para todo lado. Se não tem um mapa na mão, você talvez vai se perder na mata em pouco tempo. Uns vão levar um pouco mais de tempo. A maioria dos irmãos que foi lá para o seu Tiago para fazê-lo, se perde, porque não conhece a região. Mas quando nós temos uma direção, um mapa na mão, algo que nos indique a direção, então nós podemos ter mais tranquilidade, ir mais tranquilos, porque temos alguma compreensão, mesmo que você nunca tenha ido ali, você tem uma compreensão do geral, uma compreensão do todo. Essa é a razão, meus irmãos, de nós precisarmos ter
uma visão geral do livro que nós estamos estudando, do seu contexto, finalidade original, os assuntos que os irmãos ouviram, e hoje nós vamos ainda considerar a uso de figuras simbólicas, que é muito presente nesse livro, e apresentarei aos irmãos um esboço do livro. Vamos começar então com o uso de figuras simbólicas em Apocalipse. Portanto, antes de começar, ainda não é a exposição propriamente dita do livro, mas ainda estamos considerando algumas questões introdutórias ao livro, voltando então ao assunto do uso de figuras simbólicas em Apocalipse. Os irmãos leram nos versículos 1 e 2, a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, e João atestou a palavra de Deus naquilo que viu. A palavra notificar, que nós temos no primeiro versículo, no início desse livro, já nos dá uma ideia do uso de figuras e símbolos nesse livro de Apocalipse. Apocalipse é um livro cheio de figuras simbólicas. E a palavra notificar já nos dá uma ideia desse uso de figuras e símbolos. Essa palavra notificar pode ser traduzida por sinal, sinalizar. Um dos seus significados é mostrar algo, revelar algo, usando algum tipo de sinal que possa ser percebido visualmente. Demonstrar algo por algum tipo de sinal perceptível. No grego clássico, o grego clássico é o grego da época dos filósofos antigos. No grego clássico, essa palavra é usada também no sentido de um símbolo, para falar de um símbolo prenunciativo, que anunciava alguma coisa que viria, um símbolo que anunciava eventos vindouros. Portanto, usando muita figura simbólica, o anjo do Senhor revelou ao apóstolo João coisas que em breve devem acontecer. Por isso nós temos no livro de Apocalipse muitos símbolos e figuras de linguagem. Não só em Apocalipse, mas também na Bíblia, meus irmãos. Mas de uma maneira muito marcante aqui no livro de Apocalipse. Nós temos candeeiros, selos, trombetas, incensários, taças, estrelas, Babilônia, bestas, águias, um dragão e um cordeiro, um livrinho doce amargos e muitas outras figuras, como, por exemplo, o número 7, o número 666, 144 mil e outros. E temos também muitos cenários e cenas impressionantes até. Os irmãos já leram com vagar esse livro? Cenários e cenas impressionantes que aparecem nesse livro, com vozes, tronos, anciãos, relâmpagos, trovões, etc. Por isso, para entender melhor o livro de Apocalipse, nós precisamos compreender um pouco o uso de tantas figuras simbólicas nesse livro. Mas não se trata, meus irmãos, ou não esperem explicações do tipo: a besta significa esse homem, aquele sistema, ou aquele país, ou algo dessa natureza, ou algum acontecimento da história. Não é esse o objetivo. O objetivo é apresentar aos irmãos uma visão geral, um entendimento geral do uso de símbolos e figuras nesse livro. O objetivo é entender o uso dessas figuras no contexto da passagem, à luz do ensino geral das Escrituras, de toda a Bíblia, e o seu significado até onde a Bíblia nos permite ir, até onde a palavra de Deus nos permite ir, para a nossa melhor compreensão do texto. As figuras e símbolos utilizados nesse livro não foram utilizados, não foram escritos para dificultar a nossa compreensão do livro e nos afastar dele. Muito pelo contrário, meus irmãos, foram utilizadas para facilitar o nosso entendimento, para que nós possamos compreender melhor o que Deus quer nos revelar, o que Deus nos revela nesse livro. Como um exemplo,
Considere Apocalipse capítulo 19, eu lerei os versículos 11 a 20. Prestem atenção, meus irmãos, a essas cenas. Tenta imaginar a cena, o cenário, as figuras que aparecem nessa passagem, como em muitas outras. Como aqui na passagem que foi lida também pelo nosso irmão presbítero Célio. Apocalipse capítulo 19, versículos 11 a 20. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo. Na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós temos então um corte na cena. A cena muda de lugar, se movimenta, mas no mesmo ato, a partir do versículo 17. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Mais uma vez a cena muda, continuando o mesmo ato, versículos 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos, congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, e com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. O que todas essas cenas e símbolos, meus irmãos, significam? Ou poderíamos fazer a pergunta de um outro modo: como interpretamos os cenários e as cenas cheias de muitas figuras simbólicas em Apocalipse? Inicialmente, eu quero responder essas perguntas, ou essa pergunta, com 3 afirmações. A primeira delas é que, para entender essas figuras, nós temos que considerá-las, primeiro, no seu contexto. E no contexto de toda a palavra de Deus, de toda a Bíblia. No contexto do livro de Apocalipse, à luz do contexto de toda a Escritura, de toda a palavra de Deus. Desse modo, meus irmãos, pelo contexto próximo do próprio livro de Apocalipse, mas também pelo contexto mais distante e mais remoto de toda a palavra de Deus, pelo contexto bíblico, conferindo Escritura com Escritura, nós podemos compreender melhor o significado de figuras, de símbolos do livro do Apocalipse. E essa é uma regra de ouro da interpretação bíblica. Simples, mas uma regra de ouro. Escritura interpreta Escritura. A Bíblia é melhor interpretada por ela mesma. Não é a nossa mente que deve determinar o significado dessas figuras e símbolos, mas a mente de Deus que a revelou a nós, na sua própria palavra. Segundo, nós não devemos procurar saber o significado de cada uma dessas figuras em particular e tentar dizer o que cada uma delas significa separadamente, porque aí cairíamos no perigo de uma interpretação alegórica, no alegorismo. Terceiro, quando nós vemos uma cena, como no exemplo
texto que nós lemos, a questão mais importante não são, meus irmãos, os detalhes ou cada detalhe das figuras, como, por exemplo, quem são as aves que voam pelo meio do céu, no versículo 17. Nós temos que nos concentrar no ponto central, na mensagem central do texto, na mensagem central dessa passagem. Na passagem que nós lemos em Apocalipse 19, 11 a 20, a cena é o juízo final, com Cristo julgando o mundo, derrotando todas as forças do mal, a besta, seus aliados, o falso profeta. E esse é o ponto central no qual nós devemos, por exemplo, nessa passagem, nos concentrar. Só como exemplo, as aves que voam pelo céu são apenas, meus irmãos, um detalhe no meio de uma cena que mostra algo muito maior, o juízo final. Mas quando detalhes são importantes, eles também devem ser interpretados em harmonia com a mensagem principal da passagem. Essas afirmações, na verdade, valem para a interpretação da Bíblia toda, em toda a Bíblia, em toda a palavra de Deus. E assim, quando nós lemos o livro de Apocalipse, nos deparamos com todas essas figuras, o que nós devemos perguntar é qual é o assunto principal dessa passagem, qual é a lição principal dessa passagem, à luz de toda a Escritura, à luz de toda a palavra de Deus. Dito isso, meus irmãos, vejamos então o que é um símbolo. Nós vemos figuras e símbolos todos os dias e em todo lugar. Nós lidamos com figuras e símbolos todos os dias. Por exemplo, as marcas dos produtos que nós compramos simbolizam ou o fabricante ou o produto em si mesmo. Há algumas marcas que vocês simplesmente olham, eu também, e ninguém precisa dizer mais de que empresa é essa marca. De certo modo, nós já compramos essa ideia, essa marca, e ela já é parte do nosso entendimento, compreensão do que significa, do que é, de que produto é, de que produto simboliza, por exemplo. Tanto que algumas empresas investem mais na marca do que no produto, ou outras, honestamente, fazem um bom produto para garantir a sua marca também. As bandeiras dos países são também símbolos do país. O próprio cristianismo, meus irmãos, é uma religião que tem símbolos. Por exemplo, a cruz é um símbolo do cristianismo. Os elementos da Santa Ceia, dos sacramentos da Santa Ceia, o pão e o vinho, a água do batismo, são símbolos que representam Jesus Cristo e a sua obra, como nós sempre ouvimos quando esses sacramentos são administrados. O que é então um símbolo? Um símbolo é uma figura, é um sinal que representa algo, uma realidade maior do que o símbolo. Símbolos representam algo, comunicam algo, explicam algo maior do que o símbolo em si mesmo. Porém, se nós não compreendermos o símbolo, também nós não compreenderemos a mensagem que esse símbolo quer transmitir. Como um exemplo, eu citei o batismo com água, que é um sinal, um símbolo do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo no coração do homem pecador. Nós dizemos que o batismo com água é um sinal visível de uma graça invisível. Só para lembrar e acentuar na nossa mente o significado do que é um símbolo. A Bíblia usa muita linguagem simbólica, figura de linguagem, para nos ensinar, para nos revelar a verdade, para nos fazer enxergar além. Por exemplo, o Antigo Testamento. Quantas figuras há no Antigo Testamento? Quantas figuras que apontam para Cristo, que falam de Cristo, que estão nos revelando a Cristo no Antigo Testamento, sacrifícios, mas não só os sacrifícios, os ofícios de profeta, sacerdote, rei, o exercício desses ofícios, o templo, o tabernáculo
e tantas outras figuras que apontavam para Cristo. O que figuras e símbolos significam em Apocalipse? Será que elas se referem a alguns personagens específicos da história, como às vezes nós ouvimos? Será que dizem respeito a alguma data ou datas importantes da história? Nós não temos, meus irmãos, nenhuma base para afirmar que sim. Seria difícil compreender Apocalipse se nós tivéssemos que ficar procurando datas, pessoas, eventos da história para relacionar as muitas figuras e símbolos que nós temos nesse livro. Então, o que nós podemos fazer é dizer de maneira geral, e isso é o mais certo e seguro, afirmar que, primeiro, os símbolos e figuras no livro de Apocalipse revelam como Deus está agindo na história. Símbolos e figuras em Apocalipse revelam como Deus está agindo na história. Por exemplo, como Deus está andando no meio da sua igreja, como Deus está guardando a sua igreja, como Deus está conosco, como Deus cuida da sua igreja. Mas não somente isso, muitos símbolos revelam como o diabo, o mal e os seus auxiliares, debaixo da soberania de Deus, estão agindo para enganar o mundo e tentar destruir, enfraquecer a igreja de Cristo. Também nós podemos afirmar, como um exemplo, que os símbolos, números, imagens, expressões de grandeza são usados em Apocalipse para expressar conceitos como totalidade, plenitude, perfeição, como um exemplo do uso de símbolos. E numa afirmação mais geral, meus irmãos, nós podemos dizer que os símbolos, cenas, personagens, números e figuras de linguagem são usados nesse livro para revelar o conflito que há entre a igreja e o mundo, Deus e Satanás, Cristo e o anticristo, o Espírito Santo e o espírito do maligno, a testemunha verdadeira e os falsos profetas, a igreja santa e o mundo imoral, e a vitória de Cristo e sua igreja sobre Satanás e todo o mal. Essa é a razão do uso de símbolos, cenas impressionantes e figuras que nós temos abundantemente no livro de Apocalipse. Dito isso, meus irmãos, eu quero ainda apresentar aos irmãos um esboço geral do livro do Apocalipse. Os irmãos veem o apóstolo João dizer no versículo 11, 9 a 11, 10 e 11, achei meu espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Bem, meus irmãos, o esboço tem o propósito de nos dar uma visão geral do livro, como se fosse um mapa do livro, como disse no começo aos irmãos. Não é um esboço que eu criei, mas é um esboço de como o próprio apóstolo João estruturou, escreveu esse livro por ordenação de Deus. Essa divisão foi dada pelo próprio Deus, na maneira como ele mesmo ordenou ao apóstolo João que registrasse a visão que teve no livro de Apocalipse. Como lemos no versículo 11, o que vês, Cristo diz a João, o que vês escreve em livro e manda às 7 igrejas. Os irmãos já sabem, claro, que as 7 igrejas do Apocalipse, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia, estavam localizadas na região da Ásia Menor, às margens do rio Egeu, para frente, para o norte estava o Mar Negro, atrás ou para o sul estava o grande Mediterrâneo, para o lado da esquerda estava a Grécia, que ainda está lá, claro. E é interessante que Apocalipse foi escrito, estruturado, organizado em 7 seções, ou 7 partes, que são paralelas, uma ao lado da outra, formando um todo.
7, o número 7 em Apocalipse é uma figura, é um símbolo que significa aquilo que é completo, inteiro, perfeito. Apocalipse é um livro com 7 seções, ou 7 partes, formando um todo, um livro só, que trata da vitória de Cristo e da igreja sobre Satanás e todo o mal, como nós já ouvimos. As 7 seções do Apocalipse apresentam o mesmo período da história, o período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo, porém, cada seção acrescenta mais detalhes a essa história da redenção. É como alguém, já disse isso aos irmãos, por ocasião na pregação em 7 cartas, mas vamos lembrar, é como alguém que quer, ou que conta uma história cheia de muitos detalhes. E para contar essa história, acha melhor contá-la 7 vezes. E cada vez que a pessoa conta a história, ela acrescenta mais detalhes. Cada vez mais detalhes. De maneira que a história é recontada, acrescentando-se mais detalhes, porém é a mesma história. E assim, meus irmãos, o livro de Apocalipse é dividido em 7 seções paralelas, que formam um todo completo, cobrindo o mesmo período, e cada vez que uma dessas seções é apresentada, nós temos mais detalhes da revelação que Deus deu a João das coisas que em breve devem acontecer. Vamos ver um breve resumo dessas 7 seções do livro de Apocalipse. A primeira seção é a seção dos 7 candeeiros de ouro, os capítulos 1 a 3, onde nós temos a introdução do livro. E o assunto principal dessa parte do livro de Apocalipse é Cristo com a sua igreja. Cristo andando no meio da sua igreja. Cristo no meio dos 7 candeeiros de ouro. Os irmãos já ouviram que os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas do Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Para cada uma dessas igrejas, Cristo enviou uma carta. As 7 igrejas do Apocalipse representam a igreja de Cristo na terra ao longo da história. Elas são como uma figura, um tipo da igreja através da história. Elas mostram as condições da igreja de Cristo ao longo da história, são como um retrato das igrejas locais ao longo da história. Portanto, do capítulo 1 ao capítulo 3, na primeira parte desse livro, a seção dos 7 candeeiros de ouro, nós temos uma apresentação da presença de Cristo andando com a sua igreja, andando no meio da sua igreja. A segunda parte do livro, a segunda seção do livro, está nos capítulos 4 a 7, a seção dos 7 selos. Nessa seção nós temos uma visão do trono de Deus e dos 7 selos. O apóstolo João é levado ao céu diante do trono de Deus e ali ele vê o Senhor sentado no seu trono, sendo adorado por todos os que o cercam. E o Senhor tem na sua mão direita um livro selado com 7 selos. João está chorando muito, porque ninguém poderia abrir esses 7 selos. Então Jesus Cristo toma o livro. Ele também é adorado por todos ao redor do trono, e ele abre os selos um a um. Somente ele poderia fazê-lo, somente Cristo pode abrir esses 7 selos. Nessa sessão, meus irmãos, nós vemos o trono de Deus, Deus reinando soberanamente sobre toda a história, sobre todo o universo, sobre todos os reis e reinos, sobre o tempo, sobre a eternidade. Cristo tendo absoluto domínio sobre toda a história, sobre todos os acontecimentos da história. Todo o universo é governado do trono de Deus. Tudo é governado do trono soberano de Deus. Essa verdade foi revelada a João em Apocalipse, na segunda sessão desse livro. A terceira sessão é a sessão das 7 trombetas, capítulos 8 a 11.
E aqui, nessa parte do livro, são apresentadas 7 trombetas que com seu soar, com seu ribombar, abalam o mundo. A sessão começa com Cristo, todas essas sessões começam com Cristo e terminam com Cristo. Normalmente com o Cristo que veio em humilhação, começa a sessão e conclui com Cristo que virá, glorificado, glorioso. Também essa começa com o Cordeiro, terceira sessão, capítulos 8 a 11, as 7 trombetas, com Jesus Cristo. Cristo abre o 7º selo, e então aparecem 7 anjos que recebem de Deus 7 trombetas. Um 8º anjo aparece, se coloca em pé diante do altar de Deus, com um incensário de ouro. E nesse incensário de ouro estão as orações da igreja de Cristo. As orações dos santos são depositadas nesse incensário. E a fumaça do incenso sobe à presença de Deus com as orações da igreja. Essas orações são lançadas à terra e as 7 trombetas começam a ser tocadas. E cada vez que uma dessas trombetas é tocada pelo anjo do Senhor, a terra é diretamente afetada, violentamente afetada, drasticamente afetada pelo julgamento de Deus com flagelos que abalam o mundo. Aqui, meus irmãos, nessa parte do livro do Apocalipse, nós vemos Cristo atendendo às orações dos santos, da igreja do Senhor. Cristo fazendo soar seus juízos, anunciando que haverá um juízo final e conclamando o mundo ao arrependimento e à fé. Conclamando a humanidade, todos os homens, ao arrependimento e à fé, ao arrependimento e abandono dos seus pecados e à fé em Cristo. A 4ª sessão do livro do Apocalipse está nos capítulos 12 a 14, pode ser chamada da sessão do dragão, o grande dragão. Aqui nós temos um dragão que persegue Cristo e a igreja, que persegue a mulher e o seu filho varão. É um dragão, como o texto diz, no capítulo 12, versículos 3 e 4, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a 1/3 parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esse filho, o varão, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E o dragão perseguidor é Satanás mesmo, é o diabo. Ele ameaça devorar o filho da mulher, Cristo, mas esse filho é arrebatado para Deus, para o céu. Então nós temos a cena de uma batalha entre anjos, e nessa batalha o dragão é derrotado pelo anjo Miguel e expulso do céu com todos os anjos que o seguiram. Apocalipse 12, 7 a 9, eu vou ler apenas o versículo 9. Apocalipse 12, 9. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Meus irmãos, aqui nós somos lembrados que Satanás persegue a igreja através da história. Que há um arqui-inimigo, ardiloso, maligno, que persegue a igreja de Cristo. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Nessa perseguição, Satanás se utiliza de vários dos seus agentes. A besta, que vem do mar, que vem da terra, Babilônia, o mundo, a grande meretriz, todos, porém, serão derrotados no final, no fim. Em seguida, nós temos a 5ª sessão, que é a sessão dos 7 flagelos, capítulo 15 a 16. Aqui aparecem 7 taças contendo os 7 flagelos da ira de Deus.
E assim como as 7 trombetas anunciam o juízo de Deus, os flagelos também dizem respeito ao juízo de Deus. Eles são como taças da ira de Deus derramados sobre a terra ao longo da história. Trazem grandes aflições, alertam para o juízo final que virá sobre todos os que não creem em Cristo. Mas os ímpios não se arrependem dos seus pecados. Diz o texto que quando esses 7 flagelos são derramados, capítulo 16, versículos 9 e 10, os homens, isso é, a humanidade, se queimaram com intenso calor, mas ao invés de se arrependerem, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre esses flagelos, e não se arrependeram para lhe darem glória. Remordiam a língua por causa da dor que sentiam, mas blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Esses textos lembram Romanos 1,18 em diante. A ira de Deus se revela contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela injustiça, que adoram a criatura no lugar do Criador. E aqui, meus irmãos, nós somos lembrados, ensinados, que Cristo tem dado tempo de arrependimento e sinalizado, até por meio de sofrimentos e dores, a necessidade de que todos se arrependam dos seus pecados. Mas aqui vemos a dureza do coração do homem ímpio no pecado. Na 6ª sessão desse livro, nós temos a queda da Babilônia, capítulos 17 a 19. O apóstolo João é levado a ver a queda da Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. João vê também a punição da besta do falso profeta, que foram presos e lançados dentro do lago de fogo. Babilônia, o mundo havia odiado, perseguido e matado os cristãos. João a viu embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. Nela se achou sangue de profetas e dos santos. A besta tinha perseguido a igreja de Cristo. Apocalipse diz que foi-lhe dado poder para seduzir e influenciar grandemente o mundo e vencer a igreja. Foi-lhe dado também, Apocalipse 12, 7, 8, foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda a autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação, e adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. O falso profeta, João, veio aqui, foi revelado a João, também perseguiu a igreja e seduziu o mundo com os seus falsos ensinos e suas falsas doutrinas e falsos sinais. Mas, meus irmãos, Babilônia, a besta, o falso profeta, que lutaram contra Cristo, a igreja, ao longo da história, finalmente foram derrotados e lançados no lago de fogo, sob condenação eterna. Aqui nós vemos os conflitos, perseguições que a igreja e tribulações que a igreja atravessa ao longo da história. Mas lembrem-se, a primeira sessão desse livro nos ensina sobre Cristo no meio da sua igreja. Cristo conosco, Cristo conduzindo, guiando, guardando a sua igreja. E chegamos então ao final desse livro, a última sessão, os capítulos 20 a 22, grande final, onde o tema é a consumação de todas as coisas e a vitória final. Por isso aqui nós temos Jesus Cristo derrotando e condenando Satanás, capítulo 20, versículos 1 a 10. Jesus Cristo julgando o mundo, o juízo final, capítulo 20, versículos 11 a 15. E finalmente nós temos o estabelecimento de novos céus e nova terra, Cristo reinando gloriosamente com sua igreja, reinando eternamente, novos céus e nova terra. Meus irmãos, nesse ponto da visão, João, irmão nosso e nosso companheiro na tribulação,
no reino da perseverança em Jesus, viu um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra passaram, o mar já não existe. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, também foi revelada a João. João diz: ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo, a habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. Apocalipse capítulo 21. Portanto, meus irmãos, nós temos nesse livro 7 partes, 7 sessões, como nós vimos. Um resumo breve apresentado aos irmãos. Essas sessões cobrem o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Cristo que vem humilhado, o Cristo que virá exaltado. O Cristo que se encarnou e veio a esse mundo para morrer em favor do seu povo. E o Cristo que virá glorioso para habitar com o seu povo. Só resumindo, então, nós temos essas 7 sessões. A sessão dos 7 candeeiros de ouro, dos 7 selos, as 7 trombetas, o dragão perseguidor, as 7 taças, juízo de Deus, a queda da Babilônia e a vitória final, o estabelecimento de novos céus e nova terra. Já então, concluindo, meus irmãos, a história caminha para um fim onde haverá o julgamento e a condenação de toda a impiedade, de todo o pecado, de todo o mal, e a vitória gloriosa de Cristo e o reino de Jesus Cristo, a sua igreja, por toda a eternidade. Cristo reina soberanamente sobre a história, sobre todos os reis e reinos, sobre toda a humanidade, sobre todos os acontecimentos, quer pequenos, quer grandes, ainda que o mundo não veja desse modo, mas o Senhor afirma na sua palavra, Isaías capítulo 14, como pensei, assim sucederá, e como determinei, assim se efetuará. Nada, absolutamente nada, está fora do domínio, controle soberano do Senhor Jesus Cristo, que reina sobre o universo e toda a história, e por toda a eternidade. Eu procurei, então, dar uma visão geral do livro de Apocalipse aos irmãos, por essas razões, meus irmãos, para que tenhamos uma compreensão do livro como um todo, para que possamos compreender como esse livro está estruturado, como foi estruturado, para que tenhamos condições de entender melhor a mensagem desse livro do Apocalipse, que revela a vontade de Deus para a sua igreja. Com aplicação, meus irmãos, nós podemos olhar para essas 7 partes do livro de Apocalipse, essas 7 sessões do livro, e nela nós vemos toda a palavra de Deus, toda a Bíblia. Nós vemos Cristo, o nosso Redentor, no meio da sua igreja, andando no meio da sua igreja, protegendo a sua igreja, como Ele prometeu. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós somos advertidos de que, conforme o plano soberano e a santa, justa e boa providência de Deus, a igreja passa por tribulações nesse mundo. A igreja enfrenta perseguições nesse mundo. A igreja enfrenta aflições nesse mundo. Por isso Jesus nos encoraja dizendo: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A igreja precisa, meus irmãos, necessita dessas tribulações para que nós sejamos purificados, provados, e assim venhamos a sair do outro lado do túnel das provas de maneira santa, sem defeito, como Pedro diz, 1 Pedro 1,7, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé,
muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurada por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Considerando essas 7 sessões do Apocalipse, nós somos encorajados pelo ensino de que Deus tomará vingança pela sua igreja, de que Deus vindica a causa do seu povo. Ao longo da história, meus irmãos, Deus tem advertido o mundo como o som de trombetas. Deus tem advertido o mundo de que Ele vingará o sangue dos seus santos. E por isso Jesus nos anima com essas palavras. Em Lucas 18:7, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? A realidade dos nossos irmãos da Ásia Menor, tendo seus bens confiscados, tendo seus parentes sendo exilados, tendo seus irmãos sendo decapitados, e o sofrimento que a igreja enfrentou naquele momento e que haveria de enfrentar logo adiante na história, era dura. E eles foram, então, encorajados por saber que Deus toma vingança pelo seu povo, que Deus vindica a causa do seu povo, que Deus fará justiça aos seus escolhidos. Isso encoraja-nos também quando nós somos perseguidos, quando a igreja é perseguida. Mais uma vez, nós somos lembrados, ao considerar essas sessões do Apocalipse, de que nós temos um grande, astuto e cruel, maligno inimigo, o dragão, o diabo, que persegue a igreja, que fere muitas vezes, meus irmãos, a igreja, desde Gênesis, capítulo 3, mas também, meus irmãos, desde ali, nós somos ensinados por toda a revelação, em toda a Escritura, que esse dragão será finalmente derrotado por Cristo, já está derrotado por Cristo, no entanto, ainda é um inimigo ativo contra o qual nós lutamos e devemos ser sóbrios e vigilantes, para não cair em tentação. Em Apocalipse, nós somos lembrados que ao longo da história, Deus tem derramado a sua ira sobre esse mundo. Sim, em pequenas doses sobre o mundo. Porém, o mundo não se arrepende, tem desprezado. Quantos têm desprezado a Deus? Quantos têm desprezado o Evangelho verdadeiro? Por isso a Bíblia adverte. Romanos 2, 4-8. Segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Nós sabemos muito pouco, meus irmãos, sobre terremotos ou vírus. Muito pouco. Quem sabe absolutamente tudo sobre essas coisas, e o momento em que elas têm de acontecer, e a razão pelas quais elas têm de acontecer, é Cristo. O mundo, o universo, vírus ou dragões, estão sendo comandados do trono do universo, onde reina o Senhor absolutamente sobre tudo. E quando Deus quer derramar o seu juízo sobre a terra, Ele sabe as razões para isso. E tem revelado também a nós as razões para isso. Deus tem dado, meus irmãos, lugar para que o mundo se arrependa dos seus pecados, volte-se para a pregação do Evangelho, volte-se para a palavra de Deus, para o Evangelho, e clame a Ele por perdão, arrependidos dos seus pecados. Considerando essas sessões do Apocalipse, nós somos encorajados em saber que os inimigos da igreja, o mundo com seu mundanismo, a grande Babilônia, a besta, o falso profeta, o diabo,
todos serão finalmente derrotados e lançados para sempre sob condenação eterna. Cristo já os derrotou na cruz e despojou-os na cruz do Calvário. João diz em 1 João 2,17, ora, o mundo passa bem como a sua consciência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Judas, não o que traiu o Senhor, mas Judas, irmão de Tiago, que escreveu a carta de Judas, no versículo 6 diz, e a anjos os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele, isso é Deus, tem guardado sob trevas em algemas eternas para o juízo do grande dia. Nós devemos ser sóbrios e vigilantes, saber que o diabo, nosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando nos devorar, mas certos também, meus irmãos, de que Deus já o derrotou e nós veremos a sua condenação final. Finalmente, essas sessões do livro do Apocalipse nos lembram que em Cristo nós somos mais do que vencedores, para usar a expressão de Paulo lá em Romanos, no capítulo 8, que nós herdaremos novos céus e nova terra, que nós reinaremos para sempre com Cristo no novos céus e nova terra, que Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que já não haverá mais fome, pranto ou dor, ou despedidas ou morte, marcha fúnebre ou qualquer tribulação, que não pecaremos mais, que não desonraremos mais o Senhor, mas teremos o gozo e a glória de ter comunhão eterna com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por toda a eternidade, no novo céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Apocalipse termina dizendo, no capítulo 21, versículo 7, o vencedor herdará essas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Deus nos abençoe, meus irmãos, e guarde em nossos corações a sua palavra, os ensinos que nos tem dado, que nos dá, através desse livro, que começa dizendo e termina, bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas nelas escritas. Amém. Vamos cantar ao Senhor